Olá, eu sou Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste pensamento aqui nós vamos falar sobre a regência dos anos pelos orixás. Eu estou aqui aproveitando as férias para gravar para vocês, já que eu não sou um pai de santo profissional. Vamos lá! Todo começo de ano é a mesma historinha. Todo começo de ano aparece lá que você vai ter um ano regido por orixá XYZ. Mas qual seria a importância real disso? Ou melhor, seria isso de fato correto? Na verdade, eu vou acabar com a sua ilusão agora mesmo. Não tem nada a ver. A regência dos anos é baseada em processos astrológicos, através de estudos astrológicos. Dentro da astrologia, é considerado que cada ano é regido por um planeta específico, e cada planeta tem um magnetismo ou uma influência, um domínio específico na vida das pessoas. Porém, esta é uma regência macro, uma regência mega, uma regência que abrange a maior parte das pessoas e acaba ignorando completamente a regência micro, a regência pessoal, a regência individual de cada um dos seres. O que acontece é que no nosso país, onde tudo se mistura, pegaram os planetas e, incentivados por outras crenças esquizotéricas, acabaram unindo isso aos orixás, num sincretismo que foge totalmente da razão ou da coerência do sincretismo teológico original. Quando nós estudamos sincretismos, nós percebemos que, na verdade, um santo ou um orixá, ele não é exatamente a mesma entidade. Ele acaba se mostrando como uma entidade ou indivíduo ou força que pode acessar determinados domínios no planeta. Eu dizer que Xangô é o regente dos trovões e dizer que Thor é o regente dos trovões não transforma Xangô em Thor, assim como não transforma Xangô em São Jerônimo, que não tem nada a ver com a regência dos trovões, mas sim com a questão da equidade, do equilíbrio, da lei, daquilo que está escrito, da palavra por escrito. Então, o sincretismo é baseado em coisas muito mais profundas do que simplesmente achismos, como as pessoas fazem por aí. Só que no popular, ou melhor, na má intenção de determinadas frentes e lideranças, associa-se forças e domínios a uma mesma entidade, colocando como se tudo fosse a mesma coisa no mesmo balaio, uma apropriação cultural deturpada e uma transformação, uma deturpação do sincretismo completamente repugnante. Então o que nós devemos pensar? Na regência dos anos é de que orixá nenhum vai reger ano nenhum. Por exemplo, na China não existe orixá, então eles estariam à parte de todo o conceito de regência global? Acredito que não. O que ocorre é que, por exemplo, este ano aqui de 2018 que acabou de entrar, ele é um ano que supostamente seria regido por Xangô. Aí a galera já joga, vai ser regido por Xangô, Yansan e Exu. Exu tá regendo todos os anos desde 1990 praticamente, porque a galera adora o Exu, né, na vida. Então, o que nós devemos perceber é que, na verdade, quem rege esse ano é o planeta Júpiter, por uma influência astrológica. E assim, os seus domínios são próximos aos domínios de Xangô, que, na verdade, não é Júpiter. A gente tem que entender essa diferença, esse distanciamento entre as entidades, esse distanciamento entre as lendas, os mitos e principalmente entre as manifestações da divindade. Não adianta você cultuar Júpiter esperando obter os mesmos resultados que Xangô, que você não vai obter. Então também não adianta você cultuar Xangô pensando que você vai ter os mesmos resultados que cultuando Júpiter. São forças específicas que acessam domínios da existência que às vezes são próximos, às vezes são iguais, às vezes são similares. Mas uma mesma entidade, divindade, não vai acessar apenas um domínio. E isso é fácil quando você estuda mitologia comparada. Quando você pega uma mitologia greco-romana, você começa a perceber como que os gregos e romanos tinham comparativos entre suas divindades. Mercúrio não é Hermes, mas eles acessavam domínios semelhantes, como o do comércio, como o dos ladrões, como o das viagens, como o da sorte e também como o da magia. Da mesma forma que São Jorge não é Ogum, e Xangô não é São Jerônimo, mas eles acessam domínios próximos, domínios parecidos. Então eles acabam trabalhando no final da conta com a mesma energia, mas lá no primórdio. Mas para o nosso entendimento, não é assim que funciona. Um chinês, como eu já citei, não tem regências de orixá. Assim como um norte-americano não vai ter regência de nenhuma divindade nativa brasileira. Tupã não vai fazer nenhum tipo de guarda dos filhos dos nativos americanos, dos norte-americanos, e sim dos nativos do sul, dos nativos sul-americanos.
É essa a ideia. Então não vamos confundir achando que esse vai ser um ano de Xangô, Yansan e Exu. Isso é bobagem. Bobagem promulgada pela mídia, bobagem promulgada pela massa umbandista e bobagem promulgada por essa neo-umbanda babaca que não sabe o que pensar sobre mitologia, simplificando tudo, transformando tudo numa coisa muito rasa e tirando toda a riqueza de uma cultura própria, que é a cultura afro-brasileira, a cultura ameríndia, a cultura própria africana nativa, que é diferente da afro-brasileira, e a cultura própria europeia. São culturas riquíssimas, que devem ter preservado seus patrimônios, e que acabaram se encontrando e convergindo aqui no Brasil, e transformaram-se em algo que a gente muitas vezes vilipendia, que é o próprio folclore brasileiro. Então, neste ano de 2018, o que você deve fazer é guie-se pelas suas próprias emoções, pelos seus próprios conhecimentos e determine os seus objetivos. Não fique pensando que será Xangô, Yansan ou Exu que vai reger sua vida, porque quem rege sua vida é você. Não importa o ano em que você está. Tá certo? Então, esse foi o pensamento de hoje. Antes de ir embora, só um recadinho, visita o blog www.perdido.co e visita também lá o nosso podcast, o Papo na Encruza, porque se você quiser ouvir sobre macumbaria com propriedade, ouça o Papo na Encruza, tá certo? Meu muito obrigado e até o próximo pensamento. Feliz 2018!